pessoal, estamos entrando ao vivo. Se você está assistindo essa gravação aqui, é sinal que você está assistindo depois do que aconteceu ao vivo, então fica por aqui que já já a gente começa. Hoje o bate-papo tá bem legal, a gente vai se aprofundar com um dos nossos convidados aqui sobre um tema bastante interessante dentro da engenharia, que é falar sobre o nosso mercado. Então fica por aqui que já já a gente se aprofunda um pouco mais no bate-papo, tá certo? Em alguns minutinhos a gente inicia. Então, já que a gente está esperando mais pessoas entrarem aqui, estarem com a gente, para você que está assistindo isso daqui depois, é legal contextualizar. Toda quarta-feira, às 18 ou 19 horas, a gente abre essa conversa aqui para conversar sobre carreira dentro da engenharia, onde a gente traz diversos profissionais do mercado, diferentes profissionais do mercado, que são especialistas em alguma área ou que têm algum conteúdo, algum conhecimento rico para agregar, para compartilhar com a gente. Então, nas últimas semanas, a gente já teve alguns outros profissionais aqui com a gente, também compartilhando seus conhecimentos aqui com a gente. Então, para quem não assistiu, é só voltar ali no nosso perfil e dar uma olhada. E hoje a ideia é que a gente, mais uma vez, consiga ter essa conversa. Já já eu vou colocar o nosso convidado aqui. Mas, então, reforçando, a ideia da conversa de hoje é a gente falar sobre precisa-se de engenheiro, como que a gente consegue construir uma carreira com bases sólidas. Mas, talvez, até trocando um pouquinho a palavra, não tão sólida assim, mas muito mais adaptável dentro desse nosso mercado. Vou chamar... Vou colocar o Murilo aqui na nossa conversa. Colocar o Murilo aqui na nossa conversa e a gente já inicia. Deixa eu chamar aqui. Vamos ver se entra. Mas enfim, a conversa de hoje a gente vai falar bastante sobre o mercado da engenharia. Então, qual que é o cenário atual dentro do mercado da engenharia, principalmente nesse período de pós-pico de pandemia, como que a gente tem olhado para ele, como que a gente tem analisado, também perspectivas para períodos futuros, a médio prazo, como que a gente tem percebido, como que a gente tem olhado para esse mercado também. Deixa eu ver. Opa, foi. Opa, Olá, pessoal, foi. boa noite a todos. Boa noite, Murilo. Não estava conseguindo subir você aqui, mas acredito que agora tá tudo certo, né? Tava dando um problema aqui na conexão, não sei o que foi, mas tudo certo agora. E tudo bem por aí? Tudo beleza. Último dia hoje do meu isolamento depois de uma Covid fora de época. Ah, é? É, Tá saindo de uma Covid? Mas você chegou a pegar exato. nesse 1 ano e meio, quase 2 anos, você chegou a pegar antes? É a segunda vez ou a primeira vez? Não, primeira vez, depois já estava vacinado, eu fui viajar para o exterior e voltei com uma Covid árabe. Hum, mas foi forte? Tá melhor. Não, super, super tranquilo, eu já até corri hoje 10 quilômetros para poder ver Ah, se o pulmão é? estava direito. Ótimo! E eu adoro isso, acompanho você, eu vejo que você promove algumas corridas, né? Eu também sou adepta à corrida, gosto bastante. Ainda não consegui chegar nos 10 quilômetros, mas por enquanto estou nos 5. Uma hora chega, né? Uma Com hora vai. certeza, só questão de treino e já já chega. Perfeito, é. Eu tô correndo já há quase 1 ano, mas ainda tô nos 5 quilômetros. Tem que ter bastante resistência ainda para chegar lá. Mas, enfim, feliz de estar aqui com você, de ter você aqui na nossa live, na nossa conversa. A gente já conversou um pouquinho anteriormente, mas até para falar para ti, Murilo, eu não tô conseguindo ver as mensagens aqui do pessoal que tá entrando. Então, caso alguém mande uma mensagem, você pode me avisar? A gente vai puxando, Beleza, tô olhando aqui. certo?
Perfeito. Mas, então, antes de mais nada, pro pessoal que está chegando, para nossa conversa, esse papo aqui é um papo sobre carreira dentro da engenharia. Então, aqui na Trilha a gente costuma convidar pessoas profissionais do mercado, especialistas do mercado, para compartilhar com a gente alguns conhecimentos. Hoje o Murilo é um dos nossos convidados. Inclusive, conheci o Murilo em 2017, sou da UFSC, Federal de Santa Catarina. Em 2017, o Murilo estava lá, numa semana acadêmica, falando para a gente, para os estudantes. Depois, um tempinho depois, você foi para o EREC também, né? Voltou para Floripa, para o nosso evento. Enfim, desde então, sempre acompanhei você. E a ideia de hoje é a gente conversar principalmente sobre mercado da engenharia. Então, perspectivas, como está o cenário da engenharia hoje, perspectivas a médio prazo, futuras, mas principalmente qual que é o papel dos nossos profissionais, dos engenheiros, frente a esses cenários. Então, vai ser um papo bem tranquilo, a gente vai conversando por aqui. Mas, Murilo, antes de mais nada, para a gente começar, quero que você se apresente para o pessoal. Então, fala um pouquinho de você, o que você faz hoje. Bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Murilo Reis, formado aqui no Maranhão, né, há 18 anos como engenheiro civil. E desde o quarto período da faculdade eu comecei a estagiar em obras, né, em grandes construtoras, o que me facilitou que logo que eu me formasse, né, já também conseguisse colocação no mercado de trabalho. E aí eu iniciei a minha carreira dentro de canteiro de obras, fiquei quase 5 anos executando algumas obras de grande porte, como resort, prédio de múltiplos pavimentos, condomínio de casas de alto padrão, loteamentos. E aí, em paralelamente com isso, eu comecei sempre me capacitando, né? Eu fiz 4 pós-graduações e um mestrado nessa minha trajetória. Uhum. E comecei a brincar de fazer concurso público, né? Assim, sem pretensão, em paralelo com a minha atividade principal, que era dentro das obras, eu fazia para me testar. E com esse, confluindo para esse fato, eu ser sempre uma pessoa que buscava estar me capacitando, com o fato de estar sempre me testando, aconteceu de eu começar a passar em algumas provas de concurso, né? E hoje eu sou engenheiro concursado há 14 anos de um banco público, né, como engenheiro civil. Mas, paralelamente com isso, eu também tenho a minha empresa de consultoria há 6 anos, né, onde eu atuo principalmente com avaliações, com perícias, e tenho também uma trajetória de professor, né, dou aula desde a faculdade, passei por desde o ensino de jovens e adultos, graduação, curso técnico, e hoje sou também professor e coordenador de pós-graduação de uma faculdade a nível nacional. Uhum. É uma trajetória bem extensa, né? Isso é algo que eu vou querer me aprofundar com você hoje, para realmente conseguir entender um pouquinho melhor de acordo com a tua perspectiva, como que foi isso de atuar em diferentes áreas, diferentes carreiras dentro da engenharia. Isso vai ser legal, de você compartilhar com a gente. Mas, então, prazerzão, feliz de estar com você aqui hoje. E para a gente começar o papo, eu sei que você é bastante estudioso em relação ao nosso mercado, em relação à nossa engenharia. Inclusive, na sua página, você compartilha bastante sobre isso. E aí eu quero saber de ti, como que você tem observado o nosso mercado atual, olhando para a engenharia, principalmente nesse período que a gente está saindo de um pico de pandemia. O que você tem percebido em relação a pontos de atenção, até pontos positivos do mercado atual? Bem, na verdade, o setor da construção civil foi um dos que menos sofreu impacto da pandemia, né? E um dos que mais se recuperou. Houve um momento muito pequeno no ano de 2020, que houve uma pequena queda, mas é importante lembrar que desde sempre a indústria da construção, né, conseguiu colocar como uma atividade essencial e não parou. Só que muita gente pensou assim que com isso o mercado vai sofrer um impacto, mas na verdade, se vocês também voltarem um pouquinho no tempo, vão lembrar que no ano passado a gente conseguiu, a nível Brasil, atingir um juro muito baixo, né? A taxa Selic muito baixa. E juntando a isso, né, ao fato de muita gente durante a pandemia ter sido obrigado a ficar em casa, o que aconteceu que houve um aumento muito grande, né, das reformas, e as pessoas
por estarem dentro de casa, Uhum. perceberam que precisavam reformar a sua casa, etc. E muita gente começou a perceber o seguinte: olha, eu preciso de um lugar maior, eu preciso hoje de um lugar que tem na minha casa, que eu tenho um local para trabalhar, que eu tenho um local para o meu filho assistir uma aula, porque isso é uma coisa que veio para ficar, né? A pandemia acelerou isso. Então, o que aconteceu é que houve uma busca muito grande das pessoas, né, pelo imóvel, para aquelas que ainda Uhum. não tinham. Houve uma possibilidade muito grande de adquirir o primeiro imóvel, porque com os juros baixos, a parcela coube no bolso. E aquelas pessoas que já tinham um imóvel começaram a querer fazer o upgrade, aproveitando essa necessidade que a pandemia provocou, mas também aproveitando esse momento de juros baixos. Então, Uhum. a pandemia, na verdade, ela provocou um aumento dessa necessidade, desse desejo das pessoas de querer mudar, né? Outras pessoas também preferiram ir para uma casa no interior, enfim. Então, isso, empresas de construção vêm se pronunciando em pesquisas, é a falta de material e o desabastecimento. É isso mesmo. Então, está faltando Uhum. material de Isso. construção e quando tem, está muito caro, então, devido a essa alta. E assim, só para ter uma noção, Uhum. eu acompanho muito o mercado imobiliário e a gente tem tudo para esse ano atingir um nível de financiamento habitacional maior do que quando houve aquele boom na construção civil de 2007 a 2014. Então, a gente deve superar esse ano as marcas de número de financiamento habitacional. É importante lembrar que quando alguém está financiando o imóvel, o que está acontecendo? As empresas estão já buscando, né, terrenos e já lançando novos empreendimentos. Então, o número de venda aumentou, mas o número de novos lançamentos, ou seja, novos empreendimentos, aumentou e a Uhum. compra de terreno também aumentou. Isso quer dizer que essa perspectiva ela não se encerra esse ano, então não é que houve um voo de galinha, não. Tudo indica que nos próximos 2, 3, 4 anos a gente vai continuar com essa alta bastante significativa da construção civil. E é claro que isso, né, leva uma cadeia de prestação de serviços muito grandes. Né? São projetos que estão sendo feitos, orçamentos de obra, acompanhamento de obra, planejamento de obra. Então, realmente tem muita oportunidade nesse mercado hoje em dia. Perfeito, ótima análise. E até a gente teve uma conversa aqui com dois profissionais, um da parte de diagnóstico, patologia e tudo mais, que ele falou especificamente sobre isso, que dentro do mercado dele teve um boom, uma alta de pessoas buscando o trabalho dele, o serviço dele, porque muitas estavam dentro de casa e sentiam mais a necessidade desse serviço, né? De diagnóstico, enfim. E outro profissional que estava aqui é um profissional que ele trabalhava CLT, com gestão de obras, e ele viu a oportunidade, a partir do ano passado, de empreender na área da construção, né? Principalmente saindo um pouquinho das construções verticais e indo principalmente para construções de médio a alto padrão, mas residenciais, olhando para moradias mais amplas, maiores, visto que as pessoas têm essa tendência, principalmente por conta da pandemia e de home office, a ficarem mais em casa e precisarem de um ambiente maior, mais aconchegante, enfim. Então, dois pontos bem legais que já casaram com essa sua análise em relação a esse período que a gente está vivendo. Inclusive, você comentou já sobre próximos anos, sobre próximos passos. Queria saber de ti como que você percebe tanto essa continuidade do que a gente está vivendo hoje, mas principalmente o que você percebe de mudanças que pode ser tendência do nosso mercado da engenharia, da construção civil, principalmente quando eu falo sobre novas tecnologias, novas soluções que tendem a agregar ao nosso mercado. Como que você tem enxergado novas mudanças? Elas vão surgir? E como que a gente pode se preparar, né? Como que vai impactar o engenheiro? Bem, é importante observar que exatamente devido a essa alta dos materiais muito grande, as Uhum. empresas estão percebendo a importância
de fazer mais com menos, né? Ou seja, de realmente otimizar o uso dos recursos, evitando desperdício. Então, isso quer dizer o quê? Que cada vez mais as empresas vão investir em gestão e industrialização dos canteiros de obras, buscar metodologias construtivas que possibilite o menor desperdício, o melhor uso dos recursos. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante também é observar que a tecnologia ela vem sendo cada vez mais implantada, né, em todo o ciclo da construção, e uma das coisas que tende a crescer muito nos próximos anos é as metodologias BIM, por exemplo, né? Ou seja, hoje o projeto ele não é mais apenas um pedaço de papel, ele passa a ser todo um sistema de informações que ficam abastecidas dentro de modelos, onde a gente consegue extrair muitas informações desses modelos. E outra coisa em relação também à questão do mercado, é importante observar uma tendência que já vem acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Eu costumo dizer que o brasileiro, de uma maneira geral, ele é treinado, ele é condicionado desde cedo a seguir uma sequência de vida que é nascer, estudar, se formar, conseguir emprego, se aposentar e morrer, né? Ou seja, as pessoas elas saem da faculdade não em busca de trabalho, elas saem em busca de emprego. E qual é o problema? É que se você observar a própria legislação brasileira nos últimos anos, vai perceber que cada vez mais a legislação vem flexibilizada e vem permitido que as empresas contratem as pessoas por prestação de serviço, né, os chamados terceirizados ou PJ. E isso faz com que dê um bug em muita gente. Então, tem muito profissional, até bem qualificado nesse momento, que está parado, né, e sem perspectiva, porque está unicamente pensando e olhando em busca de emprego. E o que eu tenho a dizer para as pessoas é que se emprego com carteira assinada, férias, 13º, como a gente via antigamente, está em extinção, mas em compensação a possibilidade de prestar serviços, né, aumentou e muito. Então as pessoas vão ter que virar essa chave um pouquinho, né, para começar a enxergar oportunidades que não apenas o emprego, mas sim possibilidades de trabalhar como autônomo, prestar serviço e também, quem sabe, montar a sua empresa aí, que tem muita demanda no mercado hoje em dia. Ótimo, perfeito. Esse é um ponto que acaba, você comentou, né? Quando a gente está dentro da faculdade, principalmente, a gente é condicionado a seguir uma carreira CLT, muitas vezes porque a gente não dá espaço para conversar sobre outros rumos ou novas possibilidades. E tem sido bem legal acompanhar essa mudança até de mentalidade de alguns profissionais em buscar formas diferentes de resolver, de resolver um problema no mercado através do seu serviço, através do seu trabalho, e não, né, buscando especificamente um emprego. E aí, até puxando um pouco da tua experiência, você é uma pessoa que seguiu diversas carreiras, né? Você acabou indo para a parte de concurso, mas também empreendeu, faz a parte de consultoria, enfim. Queria saber de ti, como que foi para você, dentro de cada momento da sua carreira, como que foi para você escolher cada um dessas carreiras que você seguiu, até para dar dicas para outras pessoas? Até para te dar um exemplo, hoje mesmo, uma das nossas alunas aqui comentou que ela está buscando empreender, mas ela recebeu um convite para ser CLT. E ela ficou na dúvida. Até então ela estava querendo empreender, agora ela recebeu o convite para CLT. E como que você fez escolhas ao longo da sua carreira? Como que foi isso? Bem, é importante as pessoas entenderem também assim que cada pessoa tem o seu perfil, né, e tem o seu momento de vida. Então a gente precisa entender o seguinte, que, por exemplo, eu passei por ser CLT em empresas de construção privada, porque, como disse, eu também era condicionado a essa sequência, né, de simplesmente me formar, conseguir emprego, enfim, e até chegar à aposentadoria. Só que o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu já tinha uma remuneração muito boa, porque eu trabalhava na maior construtora do meu estado, e construía obras realmente de grande complexidade, mas aquilo era algo que era um nível de pressão muito grande, né? Por resultados, etc. e tal,
que fez com que eu já ficasse ali realmente estafado. Uhum. Então, como eu falei, eu fazia o concurso público, as provas, né, sem pretensão, nunca sentei para estudar para um concurso, mas quando apareceu a oportunidade, né, eu comecei a passar em alguma dessas provas, eu tive que fazer essa escolha. Então, naquele momento, eu optei por ganhar menos, né, mas ter um pouco mais de qualidade de vida, e aí passei para o setor público, digamos assim. Há uns 6 anos atrás, né, como eu nunca parei, sempre tive comigo uma coisa que é muito importante. A gente entender que a estabilidade ela não existe, né? Então, por mais que eu seja concursado, pode acontecer de amanhã o banco que eu trabalho ser privatizado, enfim. E eu tenho que saber que, se isso acontecer, eu tenho que estar preparado para o mercado de trabalho. Então, até por isso, eu sempre me mantive muito me capacitando, né? Porque esse Uhum. momento podia acontecer. E aí eu percebi, né, uma demanda no mercado muito grande por duas áreas que eu aprendi realmente, efetivamente, no banco, né? Que é orçamento de obras, né? É uma área que tem muita demanda. E a outra área também que tem muita demanda por falta de profissionais é a área de avaliação de imóveis, né? Então são as duas áreas que eu percebi essa demanda no mercado e montei a minha empresa. Então, a minha empresa ela tem 6 anos e o que eu posso dizer é assim, hoje, a minha remuneração principal é da minha empresa, não é do meu emprego público, né? Tanto que, assim, a perspectiva minha, se as coisas continuarem dessa forma, é daqui a 1 ano, 2 anos, eu realmente pedir uma licença sem vencimentos lá no banco e me dedicar somente 100% à minha empresa, porque realmente os resultados estão muito bons. Então, acho que essa questão da pessoa fazer essa análise depende Uhum. realmente do perfil dela, né, e das condições do mercado no momento. Hoje eu vejo que existe muita oportunidade para quem vai trabalhar como autônomo ou pensa em montar a sua empresa dentro do mercado da construção civil. Hoje, a sua empresa é tanto de prestação de serviço como também de consultoria? Isso, eu presto serviço de consultoria na área de avaliação de imóveis e orçamento de obras, que são as duas áreas que eu tenho a maior especialidade. Uhum, perfeito. E um dos pontos também que a gente tem visto aqui, pesquisando sobre o mercado, sobre carreira e tudo mais, é que também tem sido uma tendência essa questão do profissional ser plural, no sentido de que a gente vai viver muito e dentro desse longo período de carreira que a gente tem, em cada um dos períodos a gente pode mudar completamente da função que a gente exerce, do trabalho que a gente oferece, né? E aí um ponto que você trouxe, que é bem importante dentro disso, é essa capacitação constante, esse aprendizado constante. Então, conforme a gente vai aprendendo coisas novas, vai tendo novos conhecimentos de acordo com as mudanças do mercado também, a gente sempre vai estar atualizado quando uma oportunidade de mercado aparecer. E aí você vai lá e consegue realmente abraçar essa oportunidade, oferecendo seu serviço, enfim, abrindo portas, né? Então, esse ponto que você trouxe sobre aprendizado constante, enfim, capacitação constante, é interessante para a gente conseguir se posicionar no mercado. E até em relação a pessoas que têm dúvidas em relação a esse tipo de momento da vida que está passando, de carreira que tá buscando, só para compartilhar também, né? Esse ponto que você trouxe de cada pessoa é uma pessoa, é importante analisar, então é importante ter esse primeiro momento de inteligência interna, né, de autoconhecimento, para você entender onde você está e onde você quer chegar, principalmente a mais curto prazo. Mas interessante saber isso de você e que você já está pensando em novas mudanças para um futuro breve, né? Então, realmente não fica parado, está pensando em novas mudanças. E Murilo, entrando então um pouquinho mais falando assim da sua carreira e até como que nós, enquanto profissionais, engenheiros e colegas, né, engenheiros, podemos nos preparar para o mercado, como que você percebe que desenvolver as suas habilidades pessoais e comportamentais, ou seja, as soft skills, foram importantes para a sua carreira? Eu lembro que dentro das suas palestras, enfim, das suas falas, você fala bastante sobre algumas habilidades que são extremamente importantes, independente do cargo que a gente está ocupando, independente do trabalho que a gente está fazendo.
Como que as habilidades foram importantes para você? Networking, trabalho em equipe, comunicação, marketing pessoal? Bem, isso é muito importante porque, assim, eu vejo, às vezes, muitos profissionais no mercado e estudantes, e eu vejo dois perfis diferentes, tá? Existe um perfil que é aquele perfil de profissional que busca se capacitar, mas Uhum. ele não tem foco suficiente para poder identificar realmente o que ele gosta e no que se capacitar. Então, por exemplo, a pessoa sai buscando capacitação em todas as diversas áreas da engenharia. E assim, entendam o seguinte, ninguém nunca será bom em tudo na engenharia. A engenharia ela abre um leque muito grande. Então você tem que começar a observar aquilo que você gosta e mergulhar naquilo, para você se tornar uma referência, se tornar acima da média em uma determinada área da engenharia, tá? Essa é a primeira dica que eu dou, ou seja, você afunilar os seus objetivos, tá? E hoje a gente tem uma oportunidade muito grande de testar isso, porque existem muitos profissionais como eu e tantos outros na internet que atuam no mercado de trabalho e compartilham suas experiências, né, através de palestras, minicursos, etc. e tal, ou lives como essa. Então, se você tem a oportunidade hoje, né, de ouvir uma experiência de alguém que já passou pelo caminho que você quer passar, você pode definir, olha, por exemplo, eu assisti uma palestra do Murilo e achei bem interessante essa área de avaliação de imóveis, vou me informar mais sobre isso. Ou assistir um outro profissional e diz, poxa, o que realmente eu acho bonito na engenharia é projeto. Eu sempre falo o seguinte, não importa qual área da engenharia você escolha. Se você realmente for apaixonado por aquilo, você vai ter sucesso. Vou explicar por quê. Porque para que você possa ter sucesso, você tem que ser acima da média naquilo. E se para você ser acima da média naquilo, você vai ter que estudar pra caramba. E ninguém vai estudar pra caramba algo que não goste. Não tem como. Não tem como você forçar isso, porque você não vai conseguir, tá? Então, eu particularmente, né, como já contei aqui no início um pouquinho da minha história, eu sou aquela pessoa que eu falo e faço. Ou seja, eu não vou Uhum. nunca dizer assim, você tem que se capacitar, mas e aí, Murilo, tu se capacitou? Me capacitei bastante. Depois da graduação, eu fiz 4 pós e um mestrado. Então, eu investi para eu ter hoje as ferramentas que eu tenho. Mas, voltando agora para a tua pergunta, para a questão das soft skills, é muito importante as pessoas entenderem o seguinte, que não adianta você ter o melhor currículo e ter a melhor capacitação se o teu currículo for ficar dentro de uma gaveta, tá? Então, para isso, você vai precisar desenvolver algumas coisas que são muito importantes. E uma delas que você comentou aí é o chamado networking, né? A rede de relacionamentos profissional. Muita gente acha clichê ou acha que isso é bobagem ou papo de coach, mas é Uhum. importante observar o seguinte, que existe uma pesquisa, que é uma pesquisa realmente científica, que mostra que 85% das vagas de trabalho são preenchidas por indicação. É isso mesmo. Então quer dizer Sei. que o seu currículo será analisado no segundo momento, não no primeiro. O primeiro momento, a empresa ela vai buscar alguém que tenha referência. E que a referência é a indicação de alguém. E não pense isso como algo negativo. Eu vejo também muita gente falando assim, na empresa tal é só QI. Entenda o seguinte, pessoal, quando alguém chega para mim e me pede assim, Murilo, me indica um profissional, eu não vou indicar a pessoa que é mais minha amiga. Eu vou procurar na minha mente e nos meus conhecidos quem é aquela pessoa que eu entendo que tem o perfil para aquela vaga. Por quê? Porque se eu fizer uma indicação ruim, eu me queimo, né, junto com a Sim. pessoa. Porque, poxa, o Murilo me indicou uma pessoa ruim. Então, quando alguém te indicar, é porque a pessoa confia em você. E aí eu sempre pergunto para as pessoas quando estão, por exemplo, na faculdade, né? Como é que está o seu relacionamento com seus professores? Como é que está o seu relacionamento com seus colegas de turma e de outras turmas? Saiba que existe 85% de probabilidade de as suas oportunidades serem abertas por essas pessoas que estão ao seu redor, tá? Então, o network é muito importante, mas isso não é suficiente, tá? É claro que quando você Uhum. chegar lá, você vai ter que ter o conhecimento. Então, o conhecimento ele fica ali num segundo momento. O primeiro momento realmente é o seu perfil, e claro que dentro
depois que você tem a oportunidade, existem outras diversas soft skills que você vai precisar, né? Que é o relacionamento pessoal, saber se expressar tanto por via oral como por via escrita, é muito importante isso. E uma outra que talvez seja a que eu mais sinto falta hoje nos profissionais, que é a chamada proatividade, tá? É importante lembrar que o profissional de engenharia, onde ele for, ele vai ser líder de alguma coisa, líder de um processo ou líder de um canteiro de obras. E se a pessoa Uhum. não tiver essa proatividade para fazer as coisas acontecerem, a coisa não vai acontecer. E você é contratado para isso. Você, como engenheiro, é contratado para fazer as coisas acontecerem. Então você tem que saber o que fazer e tem que ter essa iniciativa para fazer as coisas acontecerem. Uhum. E dentro da tua experiência, teve alguma que foi mais desafiadora para você? Foi mais difícil? Olhando para. Olha, eu, Pode falar. Eu, particularmente, né, hoje as pessoas me olham aqui nas redes sociais ou em palestras, né, as pessoas não conseguem imaginar, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Então, É. quando eu comecei a dar aula há muito tempo atrás, um dos motivos, né, para eu entrar em sala de aula foi para perder a timidez, né, para poder ter mais relacionamentos pessoais. Então, eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? Que as pessoas muitas vezes me olham na roupa, poxa, o Murilo é muito, se acha muito, ele mal fala com as pessoas. Não, mas é por timidez mesmo. Então, na minha vida Uhum. pessoal, eu sou uma pessoa muito reservada e o fato de eu ter ido dar aula foi exatamente para melhorar um pouco isso. Então, e aí juntou três coisas que são importantes quando eu comecei a dar aula, né? Eu diminuí um pouco, né, essa questão de ter receio de falar em público e tal, e hoje eu já domino isso, né, tranquilamente. Outra coisa que é muito importante no caso da aula, você está todo tempo estudando, porque você está tirando dúvida dos seus alunos. E Uhum. terceiro, você também constrói uma rede de relacionamento muito grande, porque os seus alunos futuramente serão os seus parceiros de trabalho. Ótimo. Um ótimo indicativo também de que você é uma pessoa que sai bastante da sua zona de conforto, né? Então você sabia que era um desafio para você e mesmo assim foi lá e colocou algo que é tão desafiador assim, né? Como dar aula para várias pessoas. Então você saiu da sua zona de conforto para conseguir se desenvolver. Bem bacana saber disso. E aí? Isso que tu falou é muito importante, porque assim, nada Uhum, vai acontecer dentro da nossa zona de conforto. Se uhum, eu não vencer isso, né, de sair da minha zona de conforto, eu não vou sair de casa para dar uma corrida e para poder me exercitar uhum, e fazer bem para minha saúde. É claro que é muito mais agradável estar agora deitado assistindo Netflix do que estar aqui assistindo o nosso bate-papo. Mas o que que vai te agregar mais? Então é sempre importante a gente pensar nisso. No que as coisas vão agregar na nossa vida e dar o primeiro passo, que no início é sempre mais difícil, mas ao longo do tempo a gente vai conseguir vencer os desafios e conseguir aí os nossos objetivos. ótimo. Isso aí. Eu gosto bastante também desse entendimento, que é importante a gente sair da nossa zona de conforto para conseguir fazer alguma coisa, né? E principalmente quando essa ação está alinhada com algum objetivo, com alguma visão. Não é aquilo de fazer por fazer, sem saber aonde vai chegar, mas realmente tendo esse entendimento de o que você quer, né? O que você espera. E entrando nessa linha de precisa-se de engenheiro, como que a gente consegue construir uma carreira com bases sólidas e adaptáveis também. Para ti, olhando para o nosso mercado, você já comentou sobre algumas demandas que nosso mercado vem apresentando, que é a industrialização, que é o BIM, enfim. Mas quais que são as carreiras, na verdade, quais são as áreas do nosso mercado que você vê mais demandando de profissionais? Bem, eu acho que assim, que o nosso mercado, a gente é condicionado na faculdade a pensar que engenharia é só projeto e obra, né? Então acaba Uhum. que a quantidade de profissionais que atuam com projeto e obra acabam sendo muito grande. E aí, claro, né, com a concorrência maior, a gente tem que se especializar cada vez mais, né? E muitas vezes vai ter que também
ter uma concorrência por preço, onde eu vou ter que fazer o serviço ou a obra mais barato que o meu concorrente. Ao Uhum. ponto de que existem alguns setores, né, algumas áreas da nossa profissão que ainda não são muito conhecidas pelos profissionais. Então, a gente tem a oportunidade de ter uma concorrência menor, né, e com isso a gente poder também ter uma remuneração mais adequada. Eu, particularmente, como tinha te dito, enxergo três áreas como muito promissoras para que a gente possa atuar. Tá? Uma delas é a área de orçamentação de obras, né, que por mais que muita gente pense que orçamento de obras é simples, porque viu ali numa aulinha na faculdade, mas é uma área extremamente desafiadora e que é Uhum. uma área... Por quê? Porque é uma área que não tem uma norma técnica e com isso o profissional ele tem que estar todo o tempo capacitado. Além disso, para as obras públicas e privadas, é importante saber que você errar em um orçamento pode significar você perder uma obra, perder um contrato, ou, ainda que você ganhe a obra, tenha um prejuízo muito grande. Então, por exemplo, o mercado das obras públicas, né? Em algumas licitações, cerca de 30 empresas chegam a participar. Isso quer dizer que 30 orçamentos diferentes foram feitos por 30 profissionais diferentes. Então, é uma área que tem muita demanda, né, para prestação de serviço, a área de orçamentação de obras. Uma outra área também que tem muita demanda é a área de avaliação de imóveis, né, que eu também é uma outra área que eu falo bastante sobre isso. Por quê? Porque 70% dos profissionais do nosso mercado não sabem que o engenheiro e o arquiteto são os profissionais responsáveis e competentes pela norma para fazer a avaliação de imóveis. E qual é a grande vantagem? É que existe uma série de órgãos que abrem editais de credenciamento para que você possa prestar serviço para eles. Então, hoje, por exemplo, a gente tem vários bancos que estão com editais de credenciamento aberto, onde eu posso lá me credenciar e começar a prestar serviço para esses bancos, tá? Fazendo laudos de avaliação. Mas, além disso, é, também requer laudos de avaliação a área judicial, né? Então, também, Uhum. muita gente não sabe, mas eu, enquanto profissional de engenharia de arquitetura, posso me cadastrar no tribunal e ser nomeado para atuar como perito judicial, tá, dentro da área de engenharia de arquitetura. Então, é outra área que tem bastante demanda. E, por fim, ainda nessa área pericial, a gente tem também outra área que eu acho que vai crescer muito e cada vez mais, a área de engenharia diagnóstica e patologia das construções, né? Uhum. Exatamente por questão que as obras estão envelhecendo, né, as obras, e a gente vai precisar manter, né, e recuperar essas obras. Então são viadutos, prédios, etc., que vêm apresentando problemas e precisam ser tratados de forma profissional, corrigidos para aumentar a durabilidade dessas edificações. Uhum. Três grandes áreas, então: orçamentação, avaliação e engenharia diagnóstica, olhando para a parte de patologia. Ótimas áreas. São áreas que a gente realmente vê de maneira pincelada quando a gente está estudando, quando a gente está formado. Se a gente não trabalha nessas áreas, pouco a gente se aprofunda, mas é importante a gente estar atento a essas, enfim, oportunidades dentro do mercado. Uma coisa que a gente costuma aqui na trilha, enfim, a gente costuma conversar bastante, é sobre isso. Geralmente a gente é muito. é, a gente se fecha muito para a nossa área que a gente está atuando e não abre o nosso leque de oportunidades para pelo menos entender o que está acontecendo em outras áreas. E é interessante a gente ficar de olho nas tendências, nas novas demandas, enfim, oportunidades do mercado, para a gente constantemente estar realmente se atualizando e, quem sabe, entrando em novas oportunidades. Bem bacana de saber a sua visão. E para a gente já indo para a reta final do nosso papo aqui, para o pessoal que está com a gente, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a carreira, posicionamento, mercado e queiram trazer, só compartilhar aqui. Mas quero já chegando para as dicas finais. Você compartilhou sobre algumas soft skills, ou seja, habilidades e comportamentos que são importantes do engenheiro ter dentro do mercado. E aí eu queria saber de você um pouco melhor sobre quais são os comos que você recomenda para que as pessoas desenvolvam isso. Então,
como que você fez dentro da sua carreira? Como que foi a prática que você teve, tanto de estudo, alguma dica de estudo que você teve também que te auxiliou dentro desse processo? Bem, em relação a essas habilidades comportamentais, outra coisa que eu queria citar aqui, que eu cito no meu livro, Uhum. é que uma pesquisa feita com centenas de empresas de construção foram identificar quais eram as características que elas buscavam nos profissionais de engenharia, né? E, para surpresa de muitos, nenhuma das 20 primeiras colocações das características que a empresa buscava no profissional eram habilidades técnicas, e sim habilidades comportamentais, né? Então, começava, por exemplo, em primeiro lugar, liderança, trabalho em equipe, algumas que a gente já citou aqui, como iniciativa, né, que é a proatividade, saber se expressar de forma oral, escrita, ética no trabalho, enfim. Então, para muitos profissionais, eu até costumo dizer o seguinte, né, que na faculdade a gente não tem uma disciplina de liderança, mas se tivesse, eu tenho certeza que seria aquela disciplina que o pessoal ia dizer assim, hoje é aula de que isso? De liderança? Putz, que aula chata. Vamos fazer outra coisa, vamos ali no, jogar uma sinuca. Eu tenho certeza que seria assim. Por quê? Porque a gente acha na faculdade que é só cálculo, é só, enfim, é só física. E o que as empresas estão buscando não é isso. As empresas estão buscando uma série de outras atitudes e características nesse profissional. Mas qual é o ponto positivo? É que muitas dessas habilidades elas podem ser treinadas na faculdade. Por exemplo, em questão de liderança, né? Então já imaginou se cada trabalho em grupo que a gente fizesse fosse com um grupo diferente? A gente geralmente cria as panelinhas na faculdade, né? Sim. Sempre o mesmo Uhum. grupinho do primeiro período até o último. É muito cômodo de trabalhar só com quem a gente gosta, né? Mas a gente precisaria treinar, participar de grupos diferentes. Então, por exemplo, se nesse grupo aqui eu seria, digamos assim, o líder, o coordenador, no próximo trabalho em grupo eu coloco outra pessoa para fazer esse papel, para que todos pudessem treinar isso, né, durante a faculdade. Porque a grande verdade é que depois que você se formar e tiver a primeira oportunidade, isso vai cair no teu colo como uma bomba. Pronto, agora você vai ter que aprender a ser líder na Uhum. prática sem ter tido essa experiência, porque o profissional de engenharia é isso. É sempre ter a liderança dentro dos seus processos e dos seus canteiros de obras. Então, assim, eu particularmente tive que aprender na prática, né? Porque, como disse, caiu no meu colo, recém-formado, uma obra gigantesca, né, de um resort. E eu precisei, então, desenvolver todas essas habilidades na prática. Mas uma coisa que eu sempre achei muito importante, né? É saber, a gente ter a noção do seguinte, que ninguém vai te valorizar pelo tanto que tu trabalhou. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Não adiantaria eu ficar trabalhando de 6 da manhã até 8 da noite, né, se eu não conseguisse uma coisa, que é demonstrar os meus resultados. Então, uma coisa que eu comecei a fazer desde que era estagiário era mensurar, medir várias características, vários indicadores dentro do canteiro de obras. Por exemplo, produtividade de operário, consumo de material, para que eu tivesse sempre esses indicadores, né, na minha cabeça e no meu Uhum. planejamento, e com isso eu conseguisse otimizar, né, atingindo uma produtividade maior com redução, né, do desperdício de material. E eu levei isso durante toda a minha trajetória em canteiro de obras. E isso tenho certeza, né, até conversando depois com os proprietários da empresa, que foi o que fez com que a minha carreira acelerasse dentro dos canteiros de obra. Ter essa iniciativa, essa proatividade e lembrar que nós, profissionais de engenharia, somos grandes administradores de recursos dentro de um canteiro. E eu só consigo Ótimo. administrar aquilo que eu meço e controlo. Ótimo. É aquilo. Nosso conhecimento técnico é o pontapé inicial, é a base para a gente conseguir atuar, mas todos esses comportamentos, atitudes e habilidades que a gente desenvolve em paralelo é o que vai nos destacar, é o que vai colocar a gente na frente dentro do mercado, é o que vai fazer com que a gente seja reconhecido e lembrado, né? Essas outras atitudes também. Bem legal, gostei dessas dicas de você
mostrar o seu resultado. É muito comum a gente ter as pessoas mostrar que estão trabalhando, mas se não tem resultado sendo gerado a partir disso, né? Acaba sendo um pouco desconexo. Então, legal isso de falar sobre resultado, liderança na Não, prática. Uhum, e o pior é que não é isso. Às vezes a pessoa está até gerando resultado, só que ela não consegue demonstrar isso. Então ela só uhum, mostra esforço, mas não mostra resultado. Então o que a gente precisa é colocar inteligência no processo, é aferir o nosso resultado para que a gente consiga demonstrar. Porque aí eu mostro uhum. exatamente o que a empresa está buscando, né? Que é resultado. Ótimo. Ter essa visão mais analítica sobre né, sobre o que você faz também, sobre o que você produz. E você começou isso quando você é estagiário, ou não? Exatamente. Quando é Então, bem. estagiário. Quando era estagiário, aconteceu comigo, né, de eu entrar num canteiro de obra e que parece que o engenheiro não queria um estagiário, né? Então eu cheguei lá e, pô, Tinha que o que que eu lutar vou com eles. fazer? O que que eu vou fazer agora? Então, o que eu encontrei para fazer era toda semana eu fazia um relatório, né, mesmo sem nunca ter me pedido, eu fazia um relatório demonstrando as minhas atividades no canteiro, mas principalmente mostrando indicadores, né, e pontos que eu acho que poderia ser feito de forma melhor. Então, eu busquei o meu conhecimento técnico, observando o que acontecia no canteiro e dava sugestões de melhorias nesse relatório, né, com base em indicadores de produtividade, indicadores de consumo de material. E isso fez com que eu, um estagiário, com menos de 3 meses no estágio, já recebesse uma oferta de promoção, digamos assim, né, eu ia me tornar assistente técnico de engenharia na empresa. E essa mesma empresa foi que abriu a primeira oportunidade para que o recém-formado fizesse, à época, a maior obra dela, que era um resort, né? Então, eu tive essa oportunidade e eu acredito que muito disso foi pela minha proatividade desde que era um simples estagiário. Uhum. Proatividade de não dar para trás, né? Realmente assumir o desafio que estava ali. Por mais que fosse um desafio maior, talvez o seu conhecimento ali na época, mas você foi desenvolvendo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tá dando aqui 6h47, estamos indo para os minutinhos finais. O pessoal que está assistindo e chegou depois, essa conversa vai ficar gravada, então vocês podem acessar depois. O papo tá bem completo, bem rico. E, na verdade, a gente vai entrar na nossa pergunta final. A ideia do papo de hoje era a gente falar sobre como que anda o nosso mercado. Realmente, esse mercado precisa de engenheiro? E como que os engenheiros podem criar e construir a sua carreira com base sólida, né? E que realmente consiga garantir o seu sucesso, que for sucesso para cada pessoa. E de tudo que você trouxe aqui pra gente, o que eu percebi é que, sim, o nosso mercado tem diversas oportunidades. Existem oportunidades que a gente ainda nem dá a devida luz e a devida atenção, porque a gente não conhece. E sobre isso é importante a gente estar aberto a essas novos, novos horizontes, né, em relação à engenharia. A gente nunca está fechado. E dentro dessas oportunidades, a gente está em constante evolução, conhecimento, adquirindo conhecimento, enfim, novos conhecimentos, né? E aí, eu queria saber de você. E dentro desse processo também, claro, todas as habilidades, comportamentos e atitudes que a gente falou, que é extremamente importante para a gente ser aquele profissional que o mercado quer e que o mercado precisa, porque a gente vai se destacar em um mercado competitivo. Mas aí, para a gente finalizar, quero que você dê, de maneira mais direta, dicas finais para quem quer ser esse engenheiro que o mercado precisa. Então, talvez pontuar 3 coisinhas rápidas aí para, de fato, os profissionais serem esse engenheiro que o mercado precisa. Bem, o primeiro ponto importante é a capacitação, tá? Esse não pode faltar, é o teu default, né? O padrão é você estar sempre buscando a capacitação, tá? Eu falo que o profissional de engenharia, ele, como existe uma demanda e um leque muito grande de oportunidades, e uma concorrência também muito grande, ele precisa ter um diferencial na sua carreira, né? E o diferencial ele Uhum. vai vir inicialmente pela capacitação. Então, de novo, né, eu gosto sempre de dar o meu exemplo para as pessoas não pensar, Murilo fala isso da boca para fora. Não, eu sou o cara que fez 4 pós-graduações no mestrado, então mostra que eu acredito na capacitação
E eu acredito que isso que agregou para que eu chegasse até aqui. Não só as pós-graduações, né, mas as dezenas, centenas de cursos, palestras, livros que eu li nesse período que foram agregando a minha profissão. Então, a capacitação em primeiro lugar. A segunda importante é o network, né? Eu preciso criar rede de relacionamentos profissionais. Tá? É por isso que uma das coisas que faz muito sucesso nos meus cursos online, né, é que eu crio grupos regionais. Então, além de você ter grupos, né, geral, você tem grupo por estado, que permite que você troque ideias ali com pessoas no seu estado e não só pessoas aleatórias, pessoas que buscam o mesmo que você. Então, por exemplo, se eu vou estudar orçamento de obras, eu tenho que estar na minha comunidade, na minha região, me conectando com pessoas que também trabalham com orçamento de obras, né, para que a gente possa trocar ideia, trocar figurinha e aprender junto e construir junto o conhecimento. Então, o network é o segundo pilar e o terceiro pilar é a proatividade, tá? Porque não adianta a gente ter o melhor conhecimento, ter o melhor network se a gente não toma a iniciativa, né, de fazer as coisas acontecerem e de correr atrás das oportunidades, né? A gente não pode ficar passivo esperando que aquela oportunidade chegue através do nosso WhatsApp. Muitas oportunidades estão aí no mercado e a gente precisa dar o passo até ela, né, e não ficar simplesmente esperando. Ótimo. Espero que quem esteja acompanhando a gente esteja anotando aqui. Eu anotei aqui de cantinho já os 3 principais pontos. Então, capacitação, networking e iniciativa, proatividade para a gente ir lá e fazer, né? Então, ótimo, adorei essas dicas. Espero que o pessoal realmente tenha gostado e seja proveitoso para quem assistiu até aqui. Murilo, é muito legal ver toda essa tua experiência, e não só ver, mas ver esse brilho no olho que você tem de passar para outras pessoas também. É legal de saber que você sempre busca estar se conectando com outras pessoas e ajudando as pessoas a se conectarem. E para finalizar aqui, sobre esse tema especificamente, é muito importante que a gente, enquanto engenheiro ou futuros engenheiros, a gente realmente busque entender esse nosso papel enquanto profissionais dentro do nosso mercado, entendendo que o nosso mercado possui diversos desafios, mas ao mesmo tempo também possui diversas oportunidades para que bons profissionais atuem e façam a diferença dentro desse mercado. Então, como gosto muito da área, gosto muito da engenharia, espero que nos próximos anos a gente realmente consiga ver boas mudanças, grandes mudanças dentro da construção civil, principalmente, e que ela venha por conta desses profissionais que a gente está conseguindo formar hoje, né? Então tem sido bem legal conversar, trocar essas ideias e com certeza me agregou bastante esse papo aqui, espero que para quem está assistindo também. Mas Murilo, brigadão pela conversa. Mais uma vez escutando você. Espero que tenha feito sentido para ti. Enfim, obrigada. Espero que a gente se encontre nas próximas também. Quer dar umas palavrinhas finais? Bem, só alguns recados finais, tá, pessoal? Lá no meu Instagram, eu deixei uma caixinha de pergunta lá nos stories, então se você quer esclarecer algum ponto sobre essa conversa aqui ou sobre uma das áreas que eu atuo, podem me chamar lá. E também avisar para todo mundo que entre os dias 22 e 26 de novembro, eu vou estar realizando um mini curso, tá, gratuito, online, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre a área de avaliações e perícias de imóveis. Então, se você que está assistindo a gente aqui quiser participar desse evento, me chama lá no direct, pede que eu mando o link para você e você vai poder participar. E agradecer aí o pessoal da Somos Trilho pelo convite, né, me colocar à disposição, sempre que for necessário, podem contar comigo. E em janeiro eu estarei aí em Florianópolis, qualquer coisa a gente combina aí para se encontrar pessoalmente. Forte abraço. Que maravilha! Brigadão, viu? A gente se encontra assim. Tchau, tchau, gente. Até mais. Boa noite Até aí. mais. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.